Olá! Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando sobre o Espírito Santo, ele diz que, está escrito aqui, que o Espírito Santo dá os dons às pessoas conforme ele quer. Porém, no mesmo capítulo, agora no verso 31, ele exorta a escolher os melhores dons, a você escolher os melhores. Por isso, se esforcem para terem os melhores dons. Como que a gente pode explicar e entender essa questão dos dons dados pelo Espírito? É o Espírito que escolhe os dons que ele quer dar para você e para mim? Ou eu tenho que procurar os melhores dons do Espírito? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E você sabe, né? A partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet, sendo espalhada aí para qualquer lugar deste planeta. E aqui no nosso país, pela Novo Tempo, espalhada por todo o nosso Brasil. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado e eu já começo agradecendo a você que faz o programa Na Mira da Verdade acontecer, mandando as suas dúvidas e as suas questões bíblicas. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para mandar a sua pergunta para o programa de hoje. E quem está sempre na mira para responder as suas dúvidas baseando-se na Bíblia, na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, mais uma vez aí, obrigado por você estar com a gente para... Juntos aprendemos a Palavra de Deus. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E graças a Deus estamos mais um Na Mira da Verdade com o nosso telespectador, nossa telespectadora, nossos internautas também, que Deus abençoe a cada um. E vamos mais uma vez estudarmos a Bíblia juntos e ver o que Deus tem a nos ensinar nesta ocasião. Que Deus abençoe a você, a sua família e obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço todo especial para uma cidade que nós tivemos lá, né, professor, esse final de semana, Londrina, no Paraná, que ganhou mais uma emissora da rede de rádio Novo Tempo. A partir de agora, 105,5 é a Rádio Novo Tempo lá em Londrina. Um abraço aos nossos amigos da cidade de Londrina que acompanham a nossa programação. E a partir de agora também tem a Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, pregando a Palavra de Deus e levando muita música ao coração de todos que acompanham a emissora, 105,5 FM. Muito bem. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa sobre uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram. Quem mandou foi o Carlos Vinícius. E a pergunta do Carlos foi o seguinte: se lá em Coríntios 12:11, Paulo fala que o Espírito Santo distribui os dons a cada um conforme lhe apraz, por que lá em 1 Coríntios também, no mesmo capítulo 12:31, ele exorta a procurar com zelo os melhores dons? Como que a gente entende essa questão? É o Espírito que dá os dons ou a gente tem que buscar desenvolver esses dons, os melhores dons, aqueles que a gente quer? Aí tem uma coisa interessante. Duas coisas podemos aprender aqui nesses dois versos, entre outras, né? Primeiro, aqui em 1 Coríntios 12:11, né? Ele fala assim: mas um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, realiza todas estas coisas, né? Ou seja, ele distribui todos os dons espirituais mencionados anteriormente por Paulo, como lhe apraz, ou seja, como ele quer a cada um individualmente. Então, o que o texto quer dizer? Que realmente quem escolhe um dom espiritual para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe, de acordo com a nossa personalidade, nosso temperamento, de acordo com as capacidades que ele nos dá, quais são ou qual é o melhor dom espiritual para, através dele, crescermos na fé e contribuirmos para com a pregação do Evangelho. Então, nós não podemos mandar no Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, servos dele.
Então, eu, por exemplo, dizer assim, eu vou ter este dom. Não, eu não posso fazer isso. Né? O cristão não pode querer mandar no Espírito Santo, mas tem que se colocar sobre a divina influência dele. Agora, por que no verso 31 é dito para procurar com zelo os melhores dons, sendo que no verso 11 é dito que é o Espírito Santo quem escolhe? Existem explicações diferentes para esse texto, não há um consenso, né, entre os eruditos. Alguns creem que quando ele fala procurar com zelo, para procurar com zelo os melhores dons, ele está falando no sentido de desenvolver o seu próprio dom espiritual. Outros eruditos creem que, contextualmente, esses melhores dons seriam os dons do verso 28. Ou seja, ele estaria argumentando para priorizar estes dons do verso 28, porque por meio deles as pessoas podem entender de forma mais ampla o Evangelho. Né? Ele não está menosprezando, se for essa interpretação correta, os demais dons, mas mostrando que esses dons dos versos 28, por exemplo, apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar e vai indo até chegar ao dom de línguas, ele está dizendo o seguinte, olha, todos os dons espirituais são importantes, mas se vocês procurarem como igreja desenvolverem a unidade na fé e priorizar o desenvolvimento desses dons espirituais, vai ser muito melhor, não é, do que supervalorizar um dom em detrimento de outros, tá? E existe uma terceira opinião dos eruditos que creem que esse verso 31 seria uma introdução ao que ele vai falar no capítulo 13. Ou seja, no capítulo 13 ele está argumentando que de todos os dons, o mais importante é o dom do amor. Então, se for essa a terceira interpretação, quando ele diz assim, então procurai com zelo os melhores dons, aí vem o capítulo 13, né? Que diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ele vai descrevendo a superioridade do amor como dom supremo do Espírito Santo. Tá? Então essas são as três principais interpretações. Realmente não há como bater um martelo e dizer assim, esta é a interpretação majoritariamente aceita, né? Aceita pela maioria, mas eu tenho que apresentar para você aquilo que os eruditos creem e tem essas três possibilidades. Tá? E qualquer uma que você aceitar não vai interferir na sua compreensão deste capítulo precioso da Bíblia que fala sobre os dons espirituais. Muito bom, muito bom. Para você participar do programa, basta você mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101, tá bom? Manda a sua pergunta aqui, eu recebo na hora, como já estou recebendo várias aqui, obrigado pela sua participação. E nossas redes sociais também, você tem pelo Facebook, namiradaverdade.nt, para o nosso Instagram, @namiradaverdade, e também tem o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui da pessoa, não aparece aqui, mas a pergunta é a seguinte: viver pela graça ou ser salvo pela graça, qual a diferença? Se sou salvo pela graça, por que muitos falam que não preciso cumprir a lei? Como funciona a graça e a lei? Pastores falam que Jesus trouxe outro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é um resumo ou não? Como explicar? Professor, como conciliar viver pela graça e guardar a lei? Não é difícil nós compreendermos o seguinte: na Bíblia, em hipótese alguma, é ensinado a abolição da lei, porque se a lei tivesse sido abolida, o sacrifício de Cristo por nós perderia todo o sentido. Tá?
eu lembro de uma explicação da Bíblia de Estudo Plenitude, em referência a uma nota de rodapé sobre Romanos 3,31. Ali Paulo, enquanto argumenta, né, sobre a justificação pela fé, em Romanos 3,31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Paulo, o que ele nos mostra, né? Que a justificação pela fé não anula a lei. E aí, explicando esse verso de Romanos 3,31, a Bíblia de Estudo Plenitude diz, vou dizer aqui com as minhas palavras, não é? Que o próprio fato de ter Cristo morrido na cruz para pagar pelos nossos pecados é uma prova inequívoca de que a lei é eterna. Se a lei pudesse ter sido abolida, Cristo teria feito essa mudança na lei sem precisar vir encarnar, ter que morrer e sofrer tudo o que sofreu. Então, o próprio fato de Cristo morrer na cruz demonstra duas coisas. Primeiro, que nós não podemos realmente ser salvos pela lei, porque a nossa natureza é corrompida. Então, como que nós vamos ser salvos pela lei se a nossa natureza é contrária à lei? Não tem lógica. Mas a morte de Cristo também nos mostra que essa lei é eterna, porque eu tenho um débito eterno para com a lei. E que débito é esse? A minha vida. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então não faz sentido pregar a abolição da lei. A graça de Cristo perde a sua força e a sua lógica. Tá? Não tem como. Agora, se você parar para analisar, né, quando fala em Mateus 22, 36 a 40, né, para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, isso não é uma novidade. Para amar a Deus acima de todas as coisas, isso está em Deuteronômio 6, 4 a 8. 4 a 9, pode ler. E para amar o próximo como a si mesmo está em Levítico 19, 18. Então não tem nada de novo. Então realmente, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é um resumo do decálogo. Por quê? Se você ler Êxodo 20, tá? Ou Deuteronômio 5, você vai ler o decálogo, os 10 mandamentos. Você vê claramente que os 4 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. Ali você aprende como amar a Deus. Nos outros 6 mandamentos, você aprende como amar o próximo. Tá? Então a ideia da abolição da lei é absurda. Né? O que Cristo cravou na cruz não foi a lei como princípio de vida. Ele cravou na cruz a condenação da lei sobre nós. Mas não cravou a lei como princípio de vida, até porque Hebreus 8:10 diz que faz parte do plano de Deus imprimir em nosso interior a lei de Deus. Lógico, isso é um processo que vai levar a vida toda. Só na glorificação seremos perfeitos, né? Agora, Hebreus 8:10 diz claramente: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se é propósito de Deus imprimir a lei, as leis na nossa mente, no nosso interior, não tem como crer que esta lei foi abolida. Porque imprimir em nosso interior algo que foi abolido não tem lógica nenhuma. Ok, professor, mas seguindo nesse raciocínio, tem uma pergunta aqui muito sincera. Deixa eu ver, quem mandou aqui foi o Marcelo, também pelo SMS, e eu vou colocar ela agora aqui. Ele diz assim: gosto dos programas da Novo Tempo, sem dúvida abençoam muitas famílias. Não sou membro adventista, sou membro de uma outra denominação. Pelo que já ouvi sobre o domingo, a lei de guardar o sábado era bem rígida na época de Moisés. Não podia andar tantos passos, não podia comer tais alimentos, enfim, algumas outras normas da época. Hoje, a igreja adventista diz guardar o sábado, mas não segue esses padrões. Estaria certo isso? E o fato de o Novo Testamento ter abolido o Velho Testamento? Aprendi que devemos guardar o domingo porque foi o dia em que Cristo ressuscitou, num domingo. Como Cristo é o dono da vida, então guardamos o domingo. É certo isso? Ou não, pela visão da igreja adventista? Como explicar então essa guarda do domingo? E outra coisa que ele também aprendeu aqui, né? De que o Novo Testamento aboliu o Velho Testamento, professor. É algo que a gente tem falado aqui que não é assim, né?
Sim. Olha, vale a pena nós fazermos futuramente, né, alguns programas temáticos, né, só sobre esse assunto. Eu não vou ter como abordar nesse tempo aqui todas as nuances desse assunto com o querido irmão, mas eu vejo que você é uma pessoa sincera e eu creio que o que eu vou lhe explicar aqui agora vai ser um passo inicial bem interessante. Eu até vou lhe indicar um livro também, tá? Veja, querido, em primeiro lugar, o fato de Cristo ser o autor da vida, como bem dizem em Atos 3,15, não significa que a ressurreição dele agora demonstre que o dia de guarda foi mudado. Quer ver uma coisa importante? Em Marcos 2,28 e Mateus 12,8 ele fala que é o Senhor do sábado. Por que ser o Senhor? Que tipo de senhorio Jesus teria se ele é Senhor de um dia que é abolido? Então, em nenhum momento, Deus é o dono de todos os dias da semana, mas em nenhum momento ele faz questão de se identificar como o Senhor do domingo, por exemplo. Ele é o Senhor do sábado. Tá? E nesse contexto, olha que interessante, ele não está sendo contra o mandamento do sábado, mas contra uma maneira distorcida por parte dos fariseus de observar o sábado. O que isso significa? Significa claramente que Cristo nunca foi contra a observância do quarto mandamento, mas contra uma observância fanática. Quando ele fala que ele é o Senhor do sábado, nesse contexto ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o criador do sábado e eu sei melhor do que ninguém como ele deve ser guardado. Então eu vou lhe dar uma atividade sugestiva. Leia no Novo Testamento os embates que Cristo teve com os fariseus sobre o sábado e faça a seguinte pergunta para esses textos bíblicos. Cristo foi contra a observância do mandamento ou contra uma forma distorcida de observar o mandamento? Busca a resposta a essas duas perguntas. A uma dessas perguntas, tá? E você vai ver como sua compreensão do assunto vai se ampliar. O mandamento do sábado não foi dado por Deus de forma distorcida, de forma exagerada, tá? Quem exagerou, quem fanatizou, diríamos assim, a observância do sábado foram os líderes religiosos da época, né? Só que isso não torna o sábado um mandamento não importante, não tira a importância do sábado. O fato deles distorcerem o sábado e o fato de Cristo corrigir essas distorções nos mostram que o sábado é o dia de guarda. E outro detalhe, se nós pararmos para analisar Mateus 5,17, nós vemos nesse texto, querido telespectador, internauta, que não há margem para a mudança do dia de guarda. A ressurreição de Cristo, não tem um texto bíblico que sugira que a ressurreição pode mudar a lei. Até porque se nós pararmos para analisar, o dia da morte de Cristo é tão importante quanto o dia da ressurreição. Então se eu tenho que guardar o domingo, porque ele ressuscitou no domingo, então eu tenho que guardar também a sexta-feira, porque ele morreu na sexta-feira por nossos pecados. Os dois eventos são muito importantes. Mas não é assim que nós definimos qual é o dia de guarda. O dia de guarda não é definido pelo dia da morte de Cristo ou pelo dia da ressurreição dele. É definido pela lei de Deus. E se você ler Gênesis 2, 1 a 3, você vai ver que o sábado foi criado por Deus lá na criação do nosso planeta, como um memorial da criação. E se você for para Êxodo 28 a 11, você vê que está no quarto mandamento. Então, o que determina se um dia é de guarda ou não são eventos ocorridos naquele dia simplesmente, mas sim a lei de Deus. E aí Mateus 5,17 diz assim, não penseis que vim revogar a lei, ou seja, os escritos de Moisés, não é? E o que está ali. Não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí segue o verso. Porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então veja, se Jesus disse que não veio revogar a lei, mas veio cumprir, o termo grego cumprir é o termo plerô, que significa completar, encher, dar o verdadeiro sentido. Tá? Então é isso que Cristo fez.
Ele amplia o significado espiritual da lei. É o que ele faz aqui em Mateus 5 até o capítulo 7. E aí o verso 18, quando fala assim, que não é para tirar nem um i e nem um tio, analisa comigo. Se não é para tirar nenhuma letra i ou um acento da lei de Deus, como que nós vamos trocar o mandamento inteiro por domingos e festas, por exemplo? Não tem como. Tá? Então, eu vou recomendar para você se aprofundar, vou recomendar aqui um livro, tá? Enquanto o Tito fazia a pergunta, eu já estava procurando este livro aqui na biblioteca. Eu vou te recomendar um livro do Dr. Alberto Tim, que o título é O Sábado na Bíblia, Por que Deus Faz Questão de um Dia. Esse é um livro muito bom para você estudar esse assunto. Ele vai inclusive explicar textos difíceis e textos mal compreendidos acerca da doutrina do sábado. Eu vou indicar você Você pode acessar agora o site, né, da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que publica este livro, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Ou você pode ligar no horário comercial, tá? 0800 979 0606. Liga lá e diz assim, olha, o Leandro me indicou um livro do Dr. Alberto Tim sobre o sábado, tá? E eles vão te ajudar a ter esse livro. Seria muito bom você ter este material para você perceber a beleza da doutrina do sábado. Ela não há nela o legalismo que os líderes religiosos da época impuseram à doutrina. Tá? Que Deus te abençoe nesse estudo e obrigado pela sua pergunta muito importante e muito sincera. Em Marcos 5:7, quem adorou a Jesus? O homem ou o demônio? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui e a pergunta que está em aberto está lá em Marcos 5:7. Quem mandou foi o João Vitor pelo Instagram e a pergunta dele é a seguinte: quem adorou a Jesus, o homem ou o demônio? Marcos aqui, professor, está falando daquela história do homem que estava possuído por muitos demônios, né? E ele ficava no cemitério se cortando, enfim. Quando ele vê Jesus, ele vem correndo e fala com Deus, né? Na verdade ali, quem estava falando com Jesus? Era o homem ou era o demônio? Sem dúvidas era o demônio, né? Quando a pessoa e o demônio nesse momento aqui adorou a Jesus? Sim, porque por mais que eles não gostem de Deus, quando ele contempla a divindade, ele se ajoelha, ele tem medo, né? Ele tem que respeitar, porque ele sabe que ali o buraco é mais embaixo, né? Então ele adorou não porque ele tivesse o coração desejoso de adorar, mas foi por respeito e medo, né? Medo. Então esse homem estava possesso, não tinha como este homem adorar a Jesus, tá? Esse homem estava possesso. Quando o demônio toma conta da mente, da consciência da pessoa, não é mais a pessoa que está agindo, é o próprio demônio, tá? Então você leia todo o capítulo, você vai ver que esse homem não estava em condições mentais para adorar a Jesus. Então foi o demônio que, como uma demonstração de medo, tanto que você vê aqui, ó, no versículo, olha como ele estava com medo, olha o versículo 6, ó. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, ele estava apavorado, ó. Que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então ele estava com medo. Então ele adorou Jesus, não porque amava Jesus, mas por medo. Porque ele sabe, né, lá em Mateus 25, 41 diz, né, que Deus preparou o lago de fogo para castigar esses seres espirituais que se tornaram perversos e que semeiam a dor e a maldade aqui no nosso planeta. Então, isso ocorreu realmente por parte, obviamente, do espírito maligno que tomou conta da consciência dessa pessoa. Agora, professor, quando ele pergunta o nome ali, ele diz que eram multidões, então eram muitos espíritos que estavam naquele homem? O termo legião se refere a uma grande multidão de demônios, né? Há pessoas que podem ser possessas por vários demônios, tá? Porque o diabo, o demônio, os demônios eles estão tão corrompidos, né, que tudo que eles podem fazer para tomar conta de alguém
e fazer essa pessoa sofrer e exercer a sua maldade, eles vão que nem urubu na carniça, tá? Então, são seres malignos, né? E aqui, eu só quero lembrar, que a legião, estou vendo uma explicação nessa Bíblia de Estudo, uma legião romana era formada por 6.000 soldados. Então, veja, é muito demônio que estava aqui. Então, isso pode acontecer, tá? Agora, não caia num extremo, as pessoas acham que tudo é demônio, né? Tem coisas que as pessoas fazem em sã consciência e culpam o diabo, e o diabo não tem culpa, né, no cartório. Então, existe influência maligna? Sem dúvida. Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra seres humanos, é contra as potestades e principados do mal, tá? Agora, não fique justificando os seus erros e maus comportamentos e más decisões simplesmente por causa do demônio, porque nosso livre-arbítrio é corrompido, mas ele não é ausente das nossas vidas, né? Olha aqui, ó, falando nesse assunto, aqui no Instagram o pessoal já tá mandando pergunta aqui. O Fábio Alexandrino, ele lá de Bitinga, ele diz o seguinte, como que um demônio entra em uma pessoa? Ele fica perto e domina a pessoa ou entra dentro dela mesmo? Como que é isso? Como que acontece uma possessão? É a mente, só na mente. Não tem como um espírito entrar dentro de um corpo humano, não tem um porquê. Ele vai entrar dentro do corpo ali, ver vasos sanguíneos, músculos, tecidos, órgãos, não tem lógica. Agora, professor, e quando a gente vê histórias de pessoas que estão demoniadas, que se jogam, isso é o poder da mente? A mente sendo controlada. Tá? A mente, só um exemplo, se uma pessoa que usa bebida alcoólica, né, ela pode perder o controle, na verdade, o controle das suas emoções e tudo mais. Imagina uma pessoa com a mente controlada por um ser maligno. Ele pode fazer isso. Tá? Vou dar só um exemplo. Vamos pro lado lógico também para ajudar os telespectadores que não creem na Bíblia. Eu faço tratamento, né, para o transtorno obsessivo compulsivo, já tive depressão, graças a Deus estou curado da depressão. Mas veja, quando eu tomei um antidepressivo que mudou totalmente a neuroquímica, a química do meu cérebro. Lógico, eu não perdi a consciência, mas só para você ver a gravidade da coisa. Um antidepressivo que eu tomei me tirou toda a vontade de fazer esporte. Nem caminhada eu fazia. Depois que eu troquei, primeiro dia corri 10, depois 15, depois 27, depois corri 17 quilômetros. Veja, se um antidepressivo muda totalmente o seu estado de humor, imagine um ser espiritual com uma inteligência superior, se ele não pode mexer ali nos nossos neurônios, tomar conta da mente e falar por meio da pessoa. Isso é perfeitamente possível. Muito bem. Eu estou vendo aqui o pessoal participando pelo Facebook, muita gente acompanhando a gente, estamos ao vivo também pelo Facebook. A pergunta do Facebook é a seguinte, quem mandou foi a Daniele. Ela é lá de Santa Catarina, Joinville. E ela diz, espero me batizar logo. Eu tenho uma pergunta. Quero ver se conseguem me responder. Em Levíticos, Deus dá a Noé as carnes puras e adverte das impuras. Isso no Antigo Testamento. Mas lá em 1 Timóteo, diz que tudo que Deus criou é bom e que são demônios quem fazem distinção de alimentos. Se depois que fizermos uma oração a Deus, Deus abençoa. Então o alimento ficaria puro. É isso mesmo, professor? Vamos ajudar aqui a Daniele. Daniele, não é essa a interpretação do texto, vou te explicar o porquê. Aqui em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo, né, Paulo, começa dizendo o seguinte. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos fazer uma análise antes de seguirmos aqui. E aqui vai falar realmente da abstinência de alimentos, tá? Agora veja, quem é que inspirou Levítico 11, onde é proibido ingerir carnes imundas? Foi o demônio ou foi Deus? Levítico 11 está na Bíblia porque Deus assim o quis. A orientação de Levítico 11 está na Bíblia porque o Espírito Santo inspirou. Então, se nós crermos que a distinção entre carnes puras e impuras é algo demoníaco, nós temos que crer que o Espírito Santo deu um vacilo e permitiu que o diabo
colocasse Levítico 11 e Deuteronômio 14 na Bíblia. Então é uma contradição lógica absurda, tá? Isso que lhe ensinaram. Sua pergunta é muito sincera, mas isso que lhe ensinaram não é correto. Então, quais são os ensinos de demônios nesse contexto? Então vamos ler até o versículo 5, tá? Para nós compreendermos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E agora nós vamos ver quais são esses ensinos de demônios. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. E quais são esses alimentos? Não são os de Levítico 11, olha. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Deus não criou os animais imundos. Deus não autorizou o ingerir animais imundos, né, para serem recebidos com ações de graças. Deus considera abominável o uso dessas carnes. Então veja, são os alimentos proibidos por esse grupo aqui, são alimentos que Deus criou para serem recebidos. Levítico 11, os alimentos imundos não foram criados por Deus para serem recebidos. Tá? Outro detalhe, proíbe em casamento. Você vê aqui que há um ascetismo. O que é isso? Privação do prazer sexual, privação do prazer do alimento para, entre aspas, desenvolver o espírito. É esse o problema com o qual ele está tratando. E aí no verso 4, pois tudo que Deus criou é bom, ou seja, os alimentos que ele criou para serem usados, o sexo no matrimônio, né? E ser recebido com ações de graças, nada é recusável. Então ele está combatendo aqui um grupo, a seta, que acreditava no desenvolvimento espiritual, se abstendo do prazer físico de comer boas coisas e se abstendo do sexo. Tá? E proibido o casamento, obviamente, para abster-se do sexo. E aí quando fala no verso 5 que pela palavra de Deus e pela oração é santificado, veja, para ser santificado pela oração, primeiro, pela palavra de Deus e pela oração. Então não adianta eu orar em cima de um alimento imundo, como a carne de porco ou uma cobra, né? Agora eu orei, isto aqui agora vai se tornar puro e não vai fazer mal para a minha saúde. Não, porque o que diz ali, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, para ser santificado, separado para Deus aquele alimento, primeiro tem que ser separado pela palavra. Né? Então, a Bíblia autoriza o uso de carnes imundas? Não autoriza. Então, se a palavra de Deus não santifica este alimento, a oração não vai fazer isso. Tá? Então, você percebe que lendo o texto com atenção, prestando atenção em algumas palavras-chave, e analisando um pouquinho desse contexto histórico, percebemos que de forma alguma Paulo poderia ir contra Levítico 11, porque se o fosse, ele estaria dizendo que Levítico 11 foi colocado na Bíblia pelo demônio, não tem lógica isso. Muito bem, professor. Tem 2 minutinhos ainda e eu acho que você consegue responder essa pergunta aqui que chegou no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Giovanni Ferreira, ele é lá de Porto Alegre. A pergunta dele é a seguinte... por que alguns pastores dizem assim, Deus mandou te dizer? É correto isso? Para Deus, os pastores são mais abençoados que as outras pessoas? Ou somos todos iguais? Não existe alguma bênção maior para os pastores aí, professor? E esse negócio de Deus mandou te dizer? Deus fala exclusivamente com pastores para passar alguma mensagem? Não, isso é uma expressão, né? Não vejo nenhum problema nisso, né? Quando um pastor sente no seu coração, né, pelo estudo da Bíblia, que aquele texto bíblico, né, e a experiência dele de pastor é algo que vai ajudar a pessoa, de forma simbólica, ele disse que Deus disse isso para ele, não que Deus falou audivelmente com ele, Deus só fala com o profeta, né, por meio de sonhos ou visões, como diz Números 12, verso 6. E um pastor não é um profeta no sentido do termo, no sentido original do termo. Pode ser um profeta, qualquer um pode ser um profeta no sentido de proclamar, não é a mensagem. Mas o dom espiritual é algo bem diferente, tá? Não podemos dizer que o dom pastoral é o mesmo que o dom profético, porque não é. Agora, se alguém se aproxima para você e diz assim, Deus me disse para dizer isso, porque tal, aí você tem que prestar atenção. Pergunta assim, que sentido Deus lhe disse? Você teve alguma visão profética, algum sonho profético?
Isso tem que ficar claro, porque as pessoas podem ter impressões que são frutos simplesmente da mente, das ideias pessoais delas. Tá? Então você tem que lembrar que esse termo é usado, né, por pastores, não só por pastores, por qualquer outra pessoa. Né? Tem pessoas que dizem, ó, Deus me disse para dizer, eu senti que Deus me mandou dizer isso para você, com base na experiência, com base na palavra de Deus. Tá? Agora pergunte, porque há pessoas que querem ser profetas e não foram chamadas pelo Espírito Santo para isso. Tá? Então aí você tem que ter realmente um certo cuidado. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta, esse é o último bloco e é a última chance para você mandar a sua pergunta para ser respondida aqui à luz da Bíblia. Para você participar, mande por SMS, o número é 12981510101 ou pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa que chegou por SMS aqui, quem mandou foi o James Santos. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de saber por que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e o que havia no abismo. Esse é um termo que está lá no início, em Gênesis. O que quer dizer isso, que o Espírito Santo pairava sobre o abismo, professor? Esse é um texto muito bonito quando nós comparamos esse texto, um termo que existe aqui, que é o termo pairar, com um termo que aparece em Deuteronômio 32:11. Vamos lá. Primeiramente, no verso 2, né, quando fala do início da criação do nosso planeta, diz que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né, pairava sobre as águas. E que quando Deus foi criar o planeta, diz assim, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, a palavra abismo, tá, é uma referência ao planeta Terra na sua escuro, no seu caos. Ou seja, ele não tinha nada, não tinha vida. A luz não chegava aqui de forma suficiente, não era criado. Tá? Havia só a estrutura do planeta, digamos assim, era algo não habitado, não preparado para a vida. Então só existia a escuridão e águas. Então por isso que é chamado de abismo, tá? E quando fala aqui que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nossa, isso aqui é muito interessante. O termo pairava no hebraico, ele aparece mais uma vez aqui, esse mesmo termo, em Deuteronômio 32:11. Vamos ver quando um termo aparece no original, em mais de um lugar na Bíblia, né, você consegue fazer um estudo linguístico, gramatical, né? Ver quantas vezes o termo é usado, como é usado em certos contextos. E aí, aqui em Deuteronômio 32:11, tem algo de muito bonito, que lança luz sobre Gênesis 1:2, tá? Olha que interessante. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aqui o termo voeja, falando da águia, né, que voeja sobre os seus filhotes, esse termo voeja é o mesmo termo para pairar em Deuteronômio, em Gênesis 1:2. Então, qual é o objetivo de Moisés ali? Dizer o seguinte, que aquele planeta, que era um abismo escuro, que só tinha águas, assim como uma águia, assim como uma ave mãe, sobrevoa de forma protetora sobre os seus filhotes, o Espírito Santo sobrevoava de forma protetora o nosso planeta, em amor, em carinho para com a vida que ele haveria de criar ali, juntamente com Deus Pai e com Jesus Cristo. Então esse é o sentido. Nós vemos um Deus triuno envolvido na criação.
Você vê aqui, lê, por exemplo, João 1, 1 a 3. Ali menciona que no princípio Jesus era o verbo, ou seja, o agente ativo da criação. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no verso 3 fala assim que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e nada do que foi feito se fez. E aí Gênesis 1, 2 menciona que além do Pai e o Filho, como diz lá João 1 a 13, também Hebreus 1, 1 a 3, o Espírito Santo estava presente. Então nós vemos aqui um Deus amoroso, triuno, e a terceira pessoa sobrevoando de modo vibrante e protetor sobre a nova criação divina. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Mário, ele é lá de Cachoeirinha. Obrigado pela sua participação, Mário. A pergunta dele é a seguinte: Satanás foi ou é um anjo de luz e tem poder para fazer mal em nós, seres humanos, como vimos lá em Jó? Seu poder veio de Deus. Então por que Deus permite que o seu poder seja usado para o mal? Então vamos ver aqui, para a gente entender a questão. A pergunta dele é: Satanás era um anjo de luz e recebeu o poder de Deus. E a gente viu que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida do ser humano Jó. Ele pode fazer isso hoje, ele pode tocar e destruir a vida do ser humano. E aí depois ele fala, se Deus é que deu esse poder para ele, como é que Deus permite que ele use esse poder para o mal? Veja que Satanás usa o seu poder, não há dúvida, né? Se ele não usasse, o mundo não estaria no caos que está hoje. Então o demônio, obviamente... E Deus permitiu por uma porção de tempo, então, onde ele vai ser derrotado. Vai chegar um momento, né? Deus não pode simplesmente tirar o poder de Satanás. Poder ele pode, mas se ele fizer isso, Deus vai estar tentando contra ele mesmo, né? Então se ele criou um ser com poderes e aí tira, Deus não vai permitir, primeiro, que ele exerça o seu livre-arbítrio, mesmo que de forma errada, e segundo, Deus não vai permitir que as criaturas dos outros mundos e o próprio ser humano veja a capacidade da perversidade do inimigo. Então Deus tem que deixar Satanás. Lógico, ele não tem a liberdade de fazer tudo o que quer, porque senão a nossa raça já teria sido distinta há muito tempo, tá? Então ele tem um poder, mas é limitado. Agora, Deus tirar totalmente o poder dele não tem lógica. Como é que Deus iria permitir e aprovar para todo o universo que Satanás é mau e que Deus não é? Então tem que deixar agir. Então muitas vezes tu tem que deixar, né, a pessoa, o ser agir, o inimigo agir, até para que as pessoas vejam que ele é mal intencionado, que ele é perverso. Tá? Agora vai chegar um dia, né, em que ele vai pagar com juros e correção monetária, diríamos assim, tudo que ele está fazendo. E aí Apocalipse capítulo 20 mostra, né, que depois que Jesus voltar, esse planeta será destruído pelo fogo para ser reconstruído. Os justos estarão no céu, os ímpios estarão mortos. Depois de um período de 1000 anos, mencionado em Apocalipse 20, aí Jesus desce com a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, onde se encontram os justos. Ele vai recriar este planeta, como promete Isaías 65:17, 2 Pedro 3:13. Só que aí ele vai antes castigar Satanás no lago de fogo, tá? E aí Apocalipse 20:10 diz assim, e isso aqui é no contexto pós-milênio, tá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? Então, Satanás tem um poder. E se você lembrar do que está ali em Jó, que você citou muito bem, Deus falou assim para ele, né? Olha, tudo bem, você pode tocar nele, mas não toca a sua vida. Então, você percebe? Deus autoriza Satanás a usar o seu poder, até para que os seres dos outros mundos vejam do que ele é capaz. Agora, ao mesmo tempo, Deus, opa, daqui você não passa. E vai chegar um momento em que ele vai pagar por tudo o que fez e tem feito a Deus e à humanidade. Muito bom. Olha, tem uma pergunta interessante aqui que o Vinícius de Marília, no interior de São Paulo, mandou. E ele diz o seguinte, ele frequenta a Igreja Batista, obrigado pela sua participação e a sua pergunta. Se em Atos, professor, capítulo 8, os versos dos 5 ao 13, Filipe já estava em Samaria, onde ele pregou, aconteceu sinais, expulsão de espíritos malignos, curas, batismo. Por que lá no mesmo capítulo, a partir do verso 14 e 17, foi necessário
Pedro e João saírem de Jerusalém e irem para Samaria para orarem e imporem as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Tinha que ter um dom, uma autoridade ou outra coisa especial para orar e impor as mãos sobre as pessoas e elas então receberem o Espírito Santo? Filipe já estava fazendo o trabalho do evangelismo ali. Por que foi preciso Pedro e João ir lá para impor as mãos nas pessoas, para que elas pudessem receber o Espírito Santo, professor? Não é porque eles não foram lá só para isso, né? Os apóstolos, eles iam também, visitavam as igrejas fundadas para fortalecer a fé dos irmãos, né? E aqui, eles impuseram as mãos porque o apóstolo, né, ele tinha essa incumbência na época, né? O evangelista tinha uma outra incumbência. O apóstolo, por ser aquele escolhido diretamente por Cristo ou por um dos seus seguidores, né? Aí ele fazia esse trabalho de impor as mãos. Mas eles não foram lá só para isso, tá? Os apóstolos visitavam, especialmente Paulo, né? Fundavam uma igreja e aí ia fundar outras igrejas em outros lugares. Depois ele voltava, visitava essas igrejas para fortalecê-las. Então não vejo nenhuma dificuldade aqui no texto. Muito bem, muito bem. Outra perguntinha aqui interessante chegou pelo nosso Instagram também. Olha só como é feita a pergunta. De acordo com Gênesis 9, 21, Noé ficou nu durante a embriaguez e Cã foi amaldiçoado por isso. Neste caso, a nudez em si é pecado ou o motivo de estar sem roupa, no caso de Noé, foi a embriaguez? Eu pergunto isso porque costumo frequentar áreas onde a nudez não é proibida, além de vista como natural. Ou seja, o problema ali era por estar nu, que foi o pecado e que o filho caçoou do pai, ou ele estava nu porque ele estava bêbado mesmo e o filho caçoou disso? Tem problema a nudez aqui de Noé? Não, Deus não iria. Veja, ali você vê claramente, né, que Noé se embriagou, né? E aí ele ficou nu, como resultado da embriaguez. E quando um dos seus filhos, né, Cã, ele viu o pai nu, aquilo na cultura do Oriente Próximo era um sinal de profundo desrespeito e de um caráter vil. Porque ele viu a nudez do pai e, além disso, ao invés de ajudar, foi zombar do pai perante os irmãos. Ele demonstrou uma vileza de caráter. E os irmãos, ao contrário, eles nem olharam, eles pegaram uma roupa, andaram de costas para não ver a nudez do pai, porque no Oriente Próximo era um sinal assim absurdo de desrespeito para com o pai, para com o seu progenitor. Isso tem um pouco a ver também com a nudez de Adão e Eva ou não? Não, aqui eu vou usar para mostrar outra coisa. A nudez de Adão e Eva não tem nada de pecado. Não há pecado na nudez, né? A nudez, o ser humano passou a ter vergonha da nudez e a explorar a nudez de forma imoral depois do pecado. O que diz Gênesis 2:25, que é o texto que eu deixei aberto aqui? Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então nós não podemos dizer que Adão e Eva pecaram porque estavam nus. Não, Deus fez o ser humano assim. O corpo é belo, né? E mesmo após a corrupção do pecado, Deus fez o corpo humano para ser apreciado. Só que hoje nós estamos num contexto de pecado. Hoje existe muita imoralidade sexual, né? A sensualidade está acima daquilo que Deus criou. Então, obviamente, nós temos que evitar ambientes onde haja nudez por causa da erotização. Eu não acredito, pode existir, obviamente, mas eu não acredito, por exemplo, que um homem heterossexual que veja uma mulher nua, ele não vai pensar em alguma coisa. Eu particularmente não acredito. Se surgir esse santo aí, que me apresentem ele, que eu quero descobrir o segredo dele. Muito bem, muito bem. Eu queria aproveitar nesse finalzinho do programa de lembrar a você que você pode estudar um pouco mais com a gente ainda fazendo um curso bíblico gratuito. Para você fazer esse curso bíblico que nós indicamos aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, o curso bíblico que o Na Mira da Verdade sempre anunciou, é só você acessar agora, se você quiser, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá a imagem dessa revista, você pode
clicar nela e você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue aí na sua casa sem você pagar nada. Ou então, se você preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121 é o nosso telefone. Você liga e fala, ó, eu queria o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. E você vai poder recebê-lo e estudar sobre diversos assuntos com os últimos dias que estamos vivendo, o tempo do fim. Então não perca tempo não, se aprofunde um pouco mais no estudo da Palavra de Deus com um guia de estudos que vai ajudá-lo a desvendar vários assuntos que você precisa conhecer. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, com mais e mais questões que chegam na mira da verdade. Muito bom, Tito. Obrigado por trazer as perguntas dos nossos amigos, perguntas muito boas. Que Deus te abençoe, Tito. Que Deus abençoe a você, telespectador, telespectadora. E nunca se esqueça que no Na Mira da Verdade, quando você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui, você já sabe, sempre as suas perguntas, as suas dúvidas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.